Olá, paz do Senhor a todos, tudo bom com vocês? Hoje nesse vídeo eu quero falar de uma experiência muito boa que eu tive nesse final de semana, uma viagem missionária que nós fizemos para o estado do Piauí, ali na cidade de Antônio Almeida. Mas antes de eu contar a experiência, eu vou ler alguns versos e, como de costume, quero fazer uma oração por você agora. Quero orar pela sua vida, mas antes te pedir que você possa continuar nos ajudando, contribuindo, podendo curtir nosso vídeo, compartilhando, pedir para os seus amigos, familiares se inscrever no canal, aciona o sino das notificações. Não tenho interesse algum em fins lucrativos nem nada. Eu quero apenas cumprir o ídolo do Senhor. Eu senti de Deus de poder pregar a palavra de Deus, gravar vídeos falando do Senhor Jesus e estamos aqui. A nossa única intenção é falar sobre a palavra de Deus. Vamos fazer agora uma oração pela sua casa, pelo seu lar, pela sua vida, e eu quero que você pense no seu problema, pois Jesus falou que tudo é possível àquele que crer. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a vida dessa pessoa a Ti, meu Pai. Essa pessoa que nos ouve, de repente se encontra em um leito de hospital, Senhor. Essa pessoa pode estar numa delegacia, num presídio. Essa pessoa pode estar paralítica. Ela pode estar com um problema de infecção. Eu não sei, Senhor, qual o problema. Um problema na família, no casamento. Problema, Senhor, na área financeira, que é um problema que tem afligido e atingido muitas pessoas. De repente, depressão, Senhor. Eu não sei quem está nos ouvindo ou quem vai nos ouvir, mas uma coisa eu sei e tenho convicção. Como o Senhor disse em Tua palavra, e eu gosto muito de citar esse verso, de lembrar do mesmo, quando o Senhor diz: invoca-me no dia da tua angústia, que eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu estou invocando a Ti, Senhor, em favor da vida dessa pessoa. Ó Deus, em nome de Jesus, alcança a vida dessa pessoa, Senhor. Toca nesse coração fragilizado, essa pessoa que de repente está dentro de uma igreja, dentro de uma denominação, mas tem se sentido tão vazia, tão angustiada. Os pensamentos do mundo têm sufocado a sua fé. Ela está, de repente, ao ponto de desistir, abandonar o barco em que o Senhor se encontra. Visita ela agora, Senhor. Em nome de Jesus, vá de encontro à vida dessa pessoa. Se houver uma enfermidade no corpo físico, em nome de Jesus, que essa pessoa seja curada, o tumor desapareça, a infecção suma, a inflamação não prevalecerá. E a saúde do corpo dessa pessoa seja restaurada e restabelecida, e o Teu nome será glorificado. Ó Jesus, manifesta a Tua glória na vida dessa pessoa, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo renovo, trazendo saúde, esperança e perspectiva de vida de acordo com os Teus preceitos. Eu apresento a vida dessa pessoa a Ti, Senhor. Glorifica o Teu nome na vida dela, em o nome de Jesus. E se você, meu irmão, minha irmã, que nos ouve, crer, diga amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe. Vamos agora compartilhar essa experiência que eu tive nesse final de semana. Eu já falei em outro vídeo, eu estou fazendo um curso na Assembleia de Deus Missão, no nosso templo central aqui em Uberlândia, um curso chamado CAAM, que é um curso preparatório para agente missionário, para agente de missões. E desde o início do curso está sendo falado, está sendo programado uma viagem missionária para o município de Antônio Almeida, lá no Nordeste, no estado do Piauí. Nós saímos daqui na quinta-feira às 9 da manhã e chegamos lá na sexta-feira às 3 horas da tarde, 3 e meia da tarde. Rodamos em torno de 1.800 quilômetros, 30 horas de viagem.
Você vê, eu estou rouco até agora. Eu estou gravando esse vídeo hoje, terça-feira, dia 9 de agosto de 2022. Estou rouco, porque lá cantamos muito, louvamos, oramos, pregamos e gastei muito a voz. Já tem 2 ou 3 dias que eu estou assim. Mas para mim é um prazer estar assim, gastar a minha vida na obra do Senhor. Mas antes de eu contar um pouco mais da experiência, eu quero ler alguns versos que se encontram no Evangelho de João, no capítulo 6, quando Jesus ele conta que ele é o pão da vida, que o corpo dele é a verdadeira carne e o sangue dele é a verdadeira bebida. Depois que ele conta sobre isso, os judeus ficaram murmurando. E diz assim a partir do verso 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este o Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu Jesus, não murmurei entre vós. Ninguém pode vir ao Pai, ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou. Não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E quando a Bíblia fala de crer, ela não está se limitando apenas a acreditar. O crer da Bíblia, ela envolve, é entrelaçada a crer e praticar aquilo que você crê. Uma coisa é eu acreditar que eu não posso roubar. Outra coisa é eu mesmo estando acreditando eu roubar. Então fica inválida a minha crença. Não adianta eu acreditar e eu saber que é certo não adulterar, e mesmo sabendo eu adulterar. Ou seja, a minha crença se torna nula, vã. Ou seja, quem crê nele, como diz as Sagradas Escrituras, tem a vida eterna. Quem crê e pratica. Eu sou o pão da vida, Jesus falando. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, ou seja, discordavam, pois os judeus entre si dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Quer dizer, Jesus está falando de algo espiritual, no ambiente espiritual, e os judeus estavam levando para algo carnal, para algo material. O homem natural, ele não entende, ele não compreende as coisas de Deus. Tem coisas, meu amigo, minha amiga, que não adianta você ficar forçando a barra com quem não nasceu de Jesus, não foi gerado pelo Espírito Santo, porque é um homem natural. Somente um homem espiritual é que vai entender as coisas concernentes ao reino de Deus. Você quer ver? Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 12, o apóstolo Paulo, ele fala assim, ora, nós temos recebido o Espírito do mundo. Perdão, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Aleluia. Eu não tenho recebido o Espírito que o mundo recebe, que o homem natural recebe. Eu tenho recebido o Espírito de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Eu recebo o Espírito de Deus para conhecer, ter discernimento, o que nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo próprio Espírito, conferindo coisas espirituais
com espirituais. Ora, o homem natural, olha isso, não aceita as coisas do Espírito de Deus. O homem natural, o homem que só acredita, mas não crê, que crer ele é fundado e ligado com acreditar e praticar, e quem acredita apenas acredita, mas não vive muitas das vezes, ou na maioria das vezes. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. E mesmo aquele crente que tem 50 anos de igreja, é pastor há 40 e tantos anos. Porque eles são loucura. Por exemplo, nós fizemos essa viagem missionária, viajamos 1.800 quilômetros para ir, 1.800 para voltar, não descansamos direito, dormimos pouquíssimas horas, estávamos lá em estrada de terra, casinhas de barro com telhado de palha, levando a palavra de Deus para pessoas, levamos também doações. Isso é loucura para o homem natural. Pagar do próprio bolso, do próprio recurso, a igreja não pagou nessas passagens não, o próprio recurso nosso, para poder ir falar de alguém que nós não vimos, não tocamos, mas sentimos ele e temos convicção que ele existe. E isso para o homem natural é loucura. Ora, vou ler novamente no verso 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. O homem espiritual, ele julga todas as coisas, ele discerne todas as coisas. E voltando aqui para João, você vai entender por que eu estou lendo isso. A partir do verso 60, no capítulo 6, diz assim: muitos dos seus discípulos, olha só, aqui já são discípulos, não eram apenas frequentadores da igreja de Jesus, não eram apenas simpatizantes da fé cristã, aqui são discípulos. Ora, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, quando Jesus falou que ele era o pão da vida, que quem quer ter parte com ele tem que comer do corpo dele, que era a carne dele, tem que beber o sangue dele. E os judeus ficaram murmurando, discorrendo entre si, e os discípulos ouvindo. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Não, é muito pesado isso aí, Jesus. Quem pode ouvir isso? Quem dá conta disso? Verso 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os. Isso vos escandaliza? Jesus, na total e plena sabedoria, na sua onisciência, chegou a eles e falou: rapaz, vocês estão escandalizados por causa dessas pequenas e poucas palavras que eu disse? Aí no verso 62 ele pergunta: que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? Rapaz, se vocês estão escandalizados só porque vocês ouviram essas palavras, o que vai acontecer quando vocês virem o Filho do Homem voltando para onde estava? Verso 63. O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita, dê vazão ao Espírito, e não a sua própria vontade, ao seu ego, a sua carne, o seu eu, o seu conhecimento humano. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Dê crédito às minhas palavras e não ao que você acha que é certo ou que é errado, ao que você acha que é duro e ao que é manso, ao que é pesado ou ao que é leve. Verso 64. Contudo, ele completa: há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Verso 66. À vista disso, ou seja, depois desses acontecimentos, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, depois que esses discípulos abandonou ele, depois que ouviram essas palavras, então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Acaso vocês também querem acompanhar esses aí, que estão se escandalizando por causa das minhas palavras?
Aqui que eu queria chegar. Olha que glorioso. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Aleluia. Senhor, para onde que nós iremos, se só tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus, tu és o separado de Deus, tu és o Messias enviado para nos salvar. Por que eu li isso aqui? Para onde nós iremos se Ele é o Santo de Deus? O que farei se Ele é meu Salvador? A quem seguirei se Ele é o caminho? De quem me alimentarei se Ele é o pão da vida? Com quem ou em quem eu beberei se Ele é a fonte da água da vida? E quem bebe dessa água transbordarão do seu interior rios de águas vivas. Nós fizemos esse trabalho missionário. Olha, e eu não tenho palavras para descrever. Como eu falei para vocês, antes nós saímos daqui na quinta-feira, 9 da manhã, chegamos lá na sexta-feira, 3 horas da tarde, 30 horas de viagem, aproximadamente. Não dormimos direito dentro do ônibus, estrada ruim. Fomos daqui até lá cantando, louvando, contando testemunho, lendo a palavra de Deus, tanto a ida quanto a volta, nos consagrando ao Senhor. Chegamos lá, a município de 4.000 habitantes. Sexta-feira nós chegamos, já corri eu e o outro irmão, o presbítero Hércules. Cada um pegou um carro lá dos irmãos da igreja e fomos descarregar o ônibus, que levamos muitas doações, deixar separado para no outro dia doar. Levamos alimento, levamos roupa, brinquedo, etc, etc, etc. Então ficamos ali por volta de 1h30, 2 horas, fazendo o trabalho, descarregando o ônibus para guardar. Participamos do culto à noite, na frente da congregação lá, dos irmãos que nos receberam muito bem lá no Piauí, a igreja do pastor Manuel, os demais irmãos. No sábado, fomos dormir na sexta-feira por volta de, 00:30, 1h. No sábado, às 5h30 da manhã, estávamos de pé. Fomos cedo na igreja, nós ficamos alojados em um colégio municipal, dentro da sala de aula, cada um levou um colchonetezinho, daqueles mais fino possível, para não poder fazer muito volume no ônibus. Sábado cedinho tomamos o café, conseguimos lá 3 micro-ônibus e fomos para os interiores. Um foi para um lugar chamado Porto Alegre, o outro para um lugar chamado Brejão e eu fui para um lugar chamado Formiga. Estrada de terra, casinhas de barro, telhado de palha, um local sem energia elétrica. Ano de 2022, ainda existem lugares assim. Lugar sem energia elétrica, pessoas carentes, necessitadas, pessoas precisando ouvir o Evangelho de Jesus. Chegamos lá no sábado pela manhã, já fomos para a rua falar de Jesus, fazendo mini cultos na casa das pessoas, no qual nós batíamos ali na porta. As irmãs, reuniram as crianças, que tem uma pracinha só nesse vilarejo, reuniram as crianças na pracinha para fazer atividades, brincar, distribuir brindes, falar do amor de Cristo, brincando e ensinando a palavra de Deus. Nós fomos nas casas falar de Jesus, até num bar eu fui, onde tinha pessoas alcoolizadas, falar do amor de Cristo. Fomos nas casas, dando testemunho, orando, cantando, louvando, apregoando a palavra do Senhor, apregoando boas novas. E fazemos disso, como Pedro falou nesse verso que eu acabei de ler, para onde iremos, Senhor? Se tu tens a palavra de vida eterna, que adianta eu me encher de dinheiro, trabalhar, dar a minha vida, conquistar tudo do bom e do melhor e não cumprir o ID de Jesus, não fazer com amor e carinho a obra do Senhor, não estar disposto quando Ele perguntar a quem enviarei e eu não conseguir responder, envia-me a mim, Senhor. Passamos o sábado naquele local cansado, o sol de rachar,
evangelizando, sem tomar banho, poeira. Marcamos o culto às 18 horas, começou um pouquinho de atraso, porque lá não tem energia elétrica, um barracãozinho coberto com palha. Às 18 horas liga ali um geradorzinho, um motorzinho a óleo diesel, a gasolina, não sei, que gerou um pouquinho de energia para ligarmos ali a caixa de som. Convidamos irmãos, cantamos louvores, batemos palmas, contamos testemunhos novamente. E aquelas pessoas tão simples nos receberam de braços abertos. Olha, eu posso falar com convicção que não há bilhões, trilhões em dinheiro que possa compensar ou que poderia pagar a alegria que todos nós voltamos sentindo. Fomos no número de 80, 40 em cada ônibus. Alegres, felizes. E cheio de um reconhecimento de que fomos... que para nós é uma grande honra poder ir fazer a obra do Senhor. E fizemos aquele culto ali, e eu todo sujo, já sem garganta, cabeça doendo, porque eu falo alto, eu oro alto, e por conta de eu assim o fazer, minha garganta fica rouca, minha cabeça dói. Eu acabei com uma cartela de remédio para dor de cabeça. Sobrou um único comprimido na cartela. Estou rouco até hoje, mas feliz da vida. Muito grato por Deus ter nos escolhido para pregar a sua palavra. Voltamos para a cidade, para o município de Antônio Almeida. Chegamos lá entre 9h30 e 10 horas da noite. Fomos ali tomar um banho rapidinho, fomos na igreja, jantamos e ficamos esperando as outras caravanas chegar, que iam para os outros lugares. Teve caravana que chegou 3 horas da manhã. Para 6 horas da manhã nós estávamos de pé novamente. Fui dormir por volta de 2 horas da manhã, 2h30. 6 horas da manhã em ponto, estava de pé. Para no domingo sairmos às ruas de Antônio Almeida, de casa em casa, batendo, evangelizando, orando, cantando, falando de Jesus. Às 10 horas, 10h30 da manhã começou um culto lá na igreja, cultuamos, louvamos. O grupo Caã, que nós missionários fomos lá na frente, todo mundo cantou junto. A igreja feliz com a nossa presença. Hoje eu recebi um áudio de um irmão de lá falando que a igreja ficou avivada. Aleluia! Depois da nossa presença. Isso é glorioso, irmão. Se não há ouro nem prata que possa pagar nós ouvirmos tais palavras. Saímos de lá no domingo às 3 horas da tarde. Chegamos aqui ontem, segunda-feira, por volta das 9h30 da noite. Felizes, radiantes, transbordando de alegria. E eu espero fazer muitas e muito mais viagens como essa. Foi glorioso, irmão. De repente Deus tem falado com você para que você se deixe permitir ou deixe Deus permitir ser usado na obra dele. Fale de Jesus para as pessoas. Fale do amor de Jesus para alguém no seu trabalho. Fale do amor de Jesus para quem está próximo de você, para um familiar. Deixe Cristo entrar na sua vida. Deixe Ele te usar. Amém, meus irmãos? Então, foi isso. Foi um trabalho excepcional. Decorrer dos dias aí, quem já nos segue no Instagram, no Facebook, meu Instagram é Denis Freitas09. Denis Freitas09. Nos siga lá, estamos postando aí fotos e vídeos dos momentos que estivemos juntos. Foi glorioso. Não vejo a hora de fazer outro trabalho evangelístico como esse. Foi uma experiência muito boa. Encontrei um irmão lá que eu conheci ele há 10 anos atrás, num vilarejo chamado Penhalonga, lá no Pará. Conheci ele em 2012, quando eu fazia a obra missionária lá. No ano de 2012, o irmão Samuel. Reencontrei ele depois de 10 anos para junto novamente estarmos evangelizando. Foi glorioso, meus irmãos. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, ler essa palavra e compartilhar essa viagem que nós fizemos ali a Antônio Almeida, no estado do Piauí. Que Deus abençoe sua vida abundantemente, em nome de Jesus. E amanhã, quarta-feira, vamos estar gravando o vídeo, eu e minha esposa, sobre a segunda igreja, lá das cartas de Apocalipse, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.